Olá, olá, meus amigos. Estamos de volta, seu amigo de sempre, pastor Agil Silvestre, com mais uma pequena reflexão com base na palavra do Senhor, que está em Mateus, capítulo 10, verso de número 39, que diz assim: quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Isso é engraçado, né? Quem perde, ganha. Parece até aquele programa de televisão, né? Se eu não me engano, era do SBT, que quem perde, ganha, era verdadeiramente o título ali. Quem perdia mais peso, ganhava o programa e ganhava saúde. Veja só, quem perdia mais peso, ganhava o prêmio e ganhava saúde. Né? Eram as consequências daquela perca. E assim também é na obra de Deus. Assim também é conosco, assim também é comigo e com você. Sabe? Esse texto ele está dizendo, né, trazendo uma exortação para nós, no sentido dos desejos da carne. Quem perde a sua vida, ou seja, quem deixa de viver a vida segundo a carne, segundo os desejos carnais, e passa a viver a vida que Cristo quer, ele ganha muito mais. Sabe? Porque o salário do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. O salário do pecado é a morte. Então, se eu continuar vivendo a vida segundo a carne, segundo os desejos carnais, fatalmente, verdadeiramente, eu vou perder. Eu vou perder nesta vida, que eu vou viver menos. Porque é literal, viu? Não é só espiritual, não, é literal. O pecado traz morte. E passo a ganhar. Eu ganho tanto nesta vida, né, bênçãos, por evitar o pecado, quanto no porvir. Porque eu serei salvo, andando em obediência a Cristo, crendo nas suas promessas. Então, irmão, quando eu deixo de viver apenas as minhas vontades carnais, a realizar, sabe, aquilo que a carne deseja, os pecados, aquilo que verdadeiramente é pecado. Porque o que é pecado? A primeira questão do pecado é justamente o pecado é aquilo que traz destruição para mim. Aquilo que destrói. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, se for fazer uma análise de pecado por pecado, nós vamos poder observar que cada pecado em si, ele acaba trazendo morte. Exemplo bem comum, bem corriqueiro, que até dizem que muito crente comete, né? Pecado da glutonaria. Comer demais, comer mais do que precisa, comer mais do que necessita. Comer, né? A expressão popular, comer com os olhos. Né? Comer tanto que você não precisaria daquilo tudo. Qual a consequência deste pecado? A consequência deste pecado vai vir a obesidade, vai vir problema de coração, vai vir problema de pressão. Ou seja, a sua vida vai encurtar porque você buscou este pecado com as próprias mãos. O pecado da glutonaria é um pecado que reduz a minha vida. Se Deus tem algo maravilhoso para mim por mais tempo, uma vida abençoada, uma vida abundante, por mais tempo, quando eu não largo o pecado da glutonaria, fatalmente eu estou encurtando isso. Né? Quantas pessoas hoje, ainda jovens, têm morrido assim? Outro dia eu comentando no serviço, um pastor amigo meu, eu falei, né, era até um choquezinho para ele, né? Tá um pouquinho a mais. Aí eu falei para ele, você já prestou atenção os homens, os pastores do interior? As notícias que nos têm chegado, e não só no interior, cidade grande também, as notícias que nos têm chegado é que muitos desses pastores têm morrido justamente em consequências de comer demais aquilo que é impróprio. Aquilo que não é que é impróprio, aquilo que não faz tão bem. Né? Que hoje no Brasil, se você vai fazer uma visita para alguém, fatalmente você vai comer muito carboidrato. E aí é que está a questão, não é nem comer o carboidrato, é comer muito. Que às vezes é o que a pessoa tem para te oferecer. Mas cria-se o hábito de comer e comer tanto. E às vezes fazer tantas visitas, aí toda casa que você tem, você chega, você vai comer. E não sabe comer pouco?
né? Vira um verdadeiro glutão, chega lá e destrói tudo que está na mesa, parece um verdadeiro triturador. Né? O que é que vai acontecer? Fatalmente vai vir problema de saúde. E muitos irmãos, infelizmente, pastores, têm morrido porque não vigiam. Estão acima do peso. Se estão acima do peso, a grande maioria, não é, a minoria é problema de saúde. A maioria é glutonaria. É não se controlar. Eu sei que os irmãos querem nos agradar. Sim, já vivi isso e vivo isso. Se você vai fazer uma visita para o irmão que quer te agradar, com o que ele tem de melhor. E o que ele acha que ele tem de melhor, normalmente está ligado a carboidrato. E o carboidrato vai nos engordar, vai trazer problemas de saúde. Não é o fato de comer o carboidrato, é a quantidade que a gente come. Né? Não quero entrar no mérito, né, de aula aqui de alimentação, de nutrição. Apenas me manter na palavra do Senhor. Né? Que é justamente essa questão, de nós evitarmos o pecado. Peguei a glutonaria apenas como exemplo. Tá? O fato da gente, outra, né, palavra que eu quero usar, outro pecado que eu quero usar como exemplo aqui, vai falar do adultério. Sabe? Muitas vezes as pessoas entram e praticam o adultério sem pensar em consequência. Só pensa na consequência prazerosa. Esquecem na consequência conjugal. Destrói, né, 1 ou 2 casamentos, pelo menos, né, o adultério. E pode ainda levar, né, o cônjuge a fazer besteiras maiores ainda por ciúme, por revolta, por orgulho, seja lá por que motivo for. Quantas pessoas têm morrido, né, porque descobriu que estava sendo adulterado, né, havia adultério na sua relação. E foi lá e fez besteira. Foi lá e matou, foi lá, sabe, e houve briga, houve contenda e tal. Né? Isso é só para você ver que as coisas têm consequência. Tudo tem consequência. Sabe? Fornicar é outro pecado muito presente hoje. Né? Muito, irmão, dá até angústia de você ver como a juventude está hoje. Certo? Inclusive, muitos dentro da igreja não sabe, estão dentro da igreja e continuam, sabe, nas velhas práticas da carne. Então, a fornicação, por exemplo, as pessoas saírem por aí, né, agora está chegando a época do carnaval, né, quando você for esse vídeo, não sei nem se já passou a época do carnaval, mas a época de carnaval as pessoas, sabe, se entregam mesmo, e fazem, fornicam e tal, esquecendo que, por exemplo, podem pegar uma doença como a AIDS, sabe, doenças graves, doenças realmente problemáticas. E aí está, sabe, mais uma raiz, mais uma comprovação de que o salário do pecado é a morte. Sabe, o pecado verdadeiramente pode trazer a morte. E verdadeiramente traz. Ela pode trazer a morte física, mas espiritualmente você está demonstrando que está morto, porque não tem Deus em si. Você está preferindo viver a carne, viver os prazeres da carne, viver os desejos da carne. E isso pode verdadeiramente trazer e traz consequências graves. Então quem quer ganhar a sua vida vivendo os prazeres da carne, perde, porque o salário do pecado é a morte. Porém, aqueles que negam os desejos carnais e vivem a vida, vivem o Evangelho segundo Cristo tem nos ensinado, a gente vai viver uma vida abundante, vai viver uma vida plena e vai viver, provavelmente, com grandes possibilidades, uma vida longa. Essa eu não posso afirmar, sabe, de vida longa, mas é uma tendência de viver uma vida longa e abençoada, próspera, sabe, abundante, rica, quando nós resolvemos viver aquilo que Cristo veio nos trazer. Uma vida abundante, uma vida farta, uma vida abençoada. Porque o que Deus tem para nós é o de melhor. Deus tem para nós o de melhor. E a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. Então eu prefiro obedecer a Deus do que seguir aos homens. E agora que você já sabe disso, vai lá e faz a diferença.